Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus pela vida de vocês, não é? Vamos prosseguir, abençoado, prosseguir. Então, o amor é o vínculo da perfeição. Esta é a mensagem, amém? Meu nome é Maria, estou aqui no canal Graça Sob Graça Macedo. Dá um like, dá um joinha aí, amém, abençoados, para que a terra possa receber graça e apostolado. Romanos 1, versículo 5. Romanos 1. Recebemos a graça e recebemos o apostolado. Amém? Glória a Deus pela vida de todos vocês abençoados que vão ouvir esta mensagem, não é? Vamos verificar aqui Romanos 1, verso 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor de seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. É muito importante, abençoados, olha só quanta coisa a gente tem que aprender apenas em um versículo, apenas em uma palavra. Romanos 1, verso 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. A graça foi o que Cristo fez. O apostolado é o ensino que vem através de um ministro chamado apóstolo Paulo, que está na Bíblia. Amém, abençoado? E mais, recebemos a graça e o apostolado por amor de seu nome. O nome qual é? Jesus Cristo. Amém? Mateus 1. Então, José vai receber Maria e Maria vai engravidar de Jesus Cristo e este porás o nome dele, Jesus. Amém? Para a obediência da fé. O que é obediência da fé? É viver da fé, sem as obras judaicas, sem os rituais judaicos, porque nós somos um povo gentil, nós não somos judeus abençoados. Está aí uma grande revelação do apostolado, amém? Uma grande revelação da graça de Deus para aqueles que ainda não têm entendimento, Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Paulo disse em Romanos 10, 17. Olha lá, vamos pular já vamos para outro assunto. Amém? Então, pela obediência da fé entre todos os gentios, nós somos gentios. A igreja de Cristo gentílica está em um corpo este onde há muitos membros, venho falando, há muitos apostolados aqui, há muitos evangelismos, corpo esse onde há muitas igrejas e um só corpo, cabeça, amém, abençoado? Então, há um corpo onde as igrejas estão, um corpo onde todas as igrejas da terra estão. São os membros do corpo de Cristo, todas as igrejas da terra. Amém? Então, Jesus Cristo não deixou nenhuma para trás. Todos precisam estar neste corpo, com este cabeça. Todos precisam receber a graça. Amém? E todos precisam receber apostolado. Onde Cristo é o cabeça e o cabeça passou a ministração da graça e do apostolado ao ministro apóstolo Paulo. Amém, abençoado? Então, todos têm que viver da fé. O meu justo, Hebreus 10, 38, o meu justo viverá da fé, sem as obras da lei, abençoado. Amém? Não podemos estar em obras da lei, porque Cristo fez. Então, nós não fazemos, vivemos da fé. Quem fez foi Jesus Cristo. Nós não fazemos, quem fez foi Jesus. Então, nós não fazemos. Então, é importante sempre estar falando sobre esse ministério que é muito mais excelente. Quem faz é Cristo, quem fez é Cristo. Quando chegamos a fazer, Ele já fez primeiro. Amém, abençoado? Ele já fez, por isso nós estamos aqui. Ele já fez, por isso nós estamos aqui e somos anunciador de boas novas. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês que vai
receber essa instrução, eu diria, esse prefácio, essa saudação. Essa é a saudação, graça e paz para vocês, de outro ministério, de outra igreja que está aqui recebendo graça e apostolado. Amém? Graça e paz a todos vocês abençoados que vão entrando no canal, vão regozijando e vão se alegrando nesse ministério que é muito mais excelente. Pelo qual recebemos graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Nós somos uma igreja gentílica, não somos judeus. Judeus têm costume deles, judaicos, não é? Não vê lá, morreu aí o ícone, no ano de agosto de 2024, morreu o ícone da televisão, que é o Silvio Santos, né? Acompanhei muito ele, tempos de criança, gostava muito dele. Mas há tempo de nascer e há tempo de morrer, e chegou o tempo dele, amém, abençoado? Então, quando estamos firmados na palavra de Deus, amortece o sofrimento, né? Então, que a família aí, né, receba os nossos pêsames, né, abençoado? Mas ele partiu, está na glória com o Senhor. Um anjo de Deus, hein? Um anjo de Deus, este homem, pelos frutos, pelo falar, pela sua conduta. Não vivi com este homem por perto, não. A gente, abençoado, discernir bem as coisas, mover ele do Deus pela fé, amém? Então, o que nós precisamos entender? É ver os Espíritos de Deus, o homem interior e não o homem exterior. Então, cremos e falamos e confessamos um homem de Deus, amém? Então, o justo está vivendo pela fé e vendo o Espírito, né, vendo o Espírito do Senhor, o homem interior, amém, abençoado? Então, cheio de obras boas, não é? Então, enfim, morreu aí o ícone da televisão e judeu, ele era judeu, mas, abençoados, o amor abençoado de Deus foi sobre todos os filhos de Deus, independente de religião, independente de rituais, o amor de Deus, é o vínculo, a graça foi o amor de Deus, é o vínculo, não é? Colossenses 3, é isso que nós vamos ver. O vínculo da paz, o vínculo do amor foi a graça de Deus em nós e por nós, amém? Então não existe religiosidade, não existe religião, não existe judeu nem grego, não existe, as ovelhas do Senhor estão salvas e reconciliadas com Cristo. Existem povos que ainda vivem de rituais, né? Judeu, ele vive de rituais, judeu, ele vive de Páscoa judaica, judeu, ele vive de Santa Ceia, judeu, ele vive, povo judeu, costume judaico, gente, uma igreja recebendo graça e recebendo apostolado, não vive como judeu, não vive em judaísmo, amém, abençoado? Não vive. Então, um homem próspero, né, um homem, enfim, abençoado, foi embora aí e tava olhando na televisão, né, costumes judaicos, né, e aí se fazer uma lavagem do corpo, ritual judaico, faz-se uma lavagem, né, do corpo para depois colocar este corpo na terra, né, e estava olhando isso daí, mas não quero entrar muito nesse assunto, não, o meu assunto é outro, amém, abençoado? Então, pela graça, Silvio Santos está na glória com o Pai, amém? Pela graça de Deus, pela fé, gentil vive pela fé, não é? Gentil não vive por obras, então assim cremos e assim falamos, amém, abençoado? Então, só essa introdução aí para vocês saberem, né, que judeu tem ritual, né? Então, nós somos um povo gentil e um povo em graça não tem ritual, amém, abençoado? Então, vocês vão ver isso daí, né? Então, antes de ser enterrado, o corpo foi lavado, fizeram-se lá um ritual, lava-se o corpo, joga na terra, né? Assim, costume de judeu, amém, abençoado? Amém? Então vamos lá, vamos para a palavra, abençoado, vamos para a nossa palavra, palavra da graça e do
apostolado. Palavra da graça e do apostolado. Palavra da graça e do apostolado. Amém? O vínculo do amor. O vínculo é o amor, amém? Este é o amor de Deus por nós, abençoado, independente, repetido, independente, judeu e gentil. Vamos ver isso, abençoados? Vamos ver. É bom que considere nós como os ministros de Cristo, amém? Paulo falou isso daí, amém, abençoado? É bom que considere nós como ministros da nova aliança. 2 Timóteo 4. 2 Timóteo, vou fazer uma introdução aqui, daqui a pouco a gente vai para o nosso apostolado, amém? 2 Timóteo, tudo aquilo que o Espírito Santo vai me falando, eu vou anotando e depois eu trago aqui para os eleitos de Deus, amém? 2 Timóteo, 2 Timóteo, verso 4. 2 Timóteo, verso 4. 2 Timóteo, versículo 4. E se recusarão a dar ouvido à verdade. Eu creio pela fé que você não vai recusar, vai ouvir a verdade, vai viver da verdade, vai falar a verdade e vai ser próspero e reinar na terra. Amém? 2 Timóteo 4, verso 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, que não é o seu caso que está entrando aqui. Você que está entrando nesse ministério Graça sobre Graça Macedo, eu declaro, né, conhecimento e entendimento da sua palavra. Você que não tem nenhum conhecimento da graça de Deus, eu declaro conhecimento, prosperidade, sabedoria e entendimento da graça de Deus. Eu declaro na sua vida. Amém. 2 Timóteo 4, versículo 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando a fábulas. Então tem muita gente que se recusa a ouvir, né? Olha lá, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Então Paulo, ele disse, né? A fé vem pelo ouvir. Romanos 10, versículo 17. Então, os filhos de Deus que vão entrando aqui, é preciso ouvir. Que a fé vem pelo ouvir nesse ministério. A fé vem pelo ouvir. Mas se recusam a dar ouvidos à verdade, então, logo voltando às fábulas, logo voltando à Páscoa judaica, logo voltando a batismos, né? Em rios ou em piscinas. Aí, né, abençoado. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio. Tu, porém, que é o meu caso, né? Tu, porém, Paulo falou para Timóteo e eu peguei a palavra para mim, né? Olha lá, tu, porém, sê sóbrio. Tudo sofre as aflições, fazei a obra de um evangelista, cumprindo bem o teu ministério. Então, eu estou cumprindo o meu ministério, o ministério que Cristo me deu, né? Tenho no WhatsApp também algumas pregações que faço lá, algumas pregações que eu envio do Ministério Graça Apostolada, e assim, abençoado, eu vou cumprindo o meu chamado, porque Paulo disse, tu, porém, fazer a obra de um evangelista, cumprindo bem o teu ministério. Então, Paulo, ele disse, tu, porém, fazer a obra de um evangelista, que é o que eu sou, evangelista. Fazer a obra de um evangelista cumprindo bem o teu ministério, não é, abençoado? Então eu quero ser aprovada, não quero ser reprovada. Recebi a graça de Deus? Tá. Então, recebi a graça, então eu vou levar a graça. Amém, abençoado? Então, a todos os eleitos que estão entrando aí, amém? Então vamos lá, vamos ali para Colossenses 3, que daqui vai sair a mensagem, amém? Colossenses 3, abençoados. Colossenses 3. Colossenses 3. Colossenses capítulo 3.
Colossenses capítulo 3, já fiz um estudo aí sobre esse capítulo, né? Tá aí no canal, né? Fazei morrer a vossa natureza terrena. Colossenses 3, verso 14 e 15. E acima de tudo, porém, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. O amor, foi essa a mensagem que o Espírito Santo me deu. O amor é o vínculo da perfeição. Então, quando o irmão se recusa, quando o irmão não quer ouvir e prefere estar lá ouvindo a fábulas e prefere estar lá no judaísmo, ele não prefere na verdade. Na verdade, Deus está permitindo, até o momento que o Senhor, Ele mesmo tira e coloca aqui para ouvir a graça e o apostolado, né? Se você já está aqui, considere-se um eleito de Deus que já tirou do sistema religioso, que é das obras judaicas, e já o colocou aqui, né? Para dar frutos a Deus, não é? Para ser mais que vencedor, é esta a palavra, amém, abençoado? Então, e acima de tudo isso, porém, revesti-vos de amor. Então, o amor de Deus é a graça de Deus, o amor de Deus é Jesus Cristo ressuscitado, o amor de Deus foi o sangue derramado, o amor de Deus por nós. Então, o amor de Deus, ele é o vínculo, nós temos que ter vínculo com a graça de Deus, abençoado. O amor de Deus, ele é o vínculo, o Espírito com a graça, amém? Então, o filho tem que estar vinculado com a graça de Deus, porque a graça de Deus é Jesus Cristo. Amém, abençoado? Então, o amor é o vínculo. Você vinculada com o amor, com o Pai, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, não é? Então, você vai conseguir passar o amor para outra pessoa. Você vai conseguir falar, você vai conseguir dominar, ter domínio, né, da sua carne. Então é preciso estar vinculado com Jesus Cristo. É preciso estar vinculado com o amor para prosseguir para a perfeição. É preciso estar vinculado, ligado, para ser próspero na terra e para dar esta prosperidade a uma outra pessoa. É preciso estar vinculada para viver em paz e reinar na terra. A graça e o apostolado é o amor de Jesus Cristo. Amém? Com o amor de Jesus Cristo, nós vamos conseguir transferir esse amor para uma outra pessoa que não quer dar ouvido, mas tudo tem o tempo, tudo tem a hora, tudo tem o tempo de Deus, amor, e com amor, devagarzinho, você não dá a flor inteira para a pessoa, dá uma pétala para ela, depois você dá uma outra pétala, depois daqui a um tempo você dá outra, né? Não é o muito falar, né? Então, não é o muito falar, mas sim o amor. Amém, abençoado? O amor não é o muito falar, não é o muito dar, não precisa dar uma dúzia de rosas. Dê uma rosa para a pessoa, né? Que você estando vinculado no amor, ela verá o amor em você. Amém? Que é o amor de Jesus Cristo. Amém, abençoado? Então, esta aí é o amor. O vínculo do amor é a graça de Deus. Não há outro caminho, abençoado. É preciso ouvir. Amém? Então, Colossenses 3, né? E acima de tudo, acima da doutrina, o amor. Acima da doutrina, o amor. Mas é preciso receber a doutrina. Não abrimos mão da doutrina. É a doutrina que nos fortifica. Amém, abençoado? A doutrina de Cristo é amor. E para que a gente dê amor para uma outra pessoa e sabe levar e sabe conduzir a outra pessoa, nós temos que estar vinculados com um amor. Tá claro, abençoado? Colossenses 3, verso 14. E acima de tudo, porém, revestir-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Ah, o vínculo da perfeição é a graça de Deus, abençoado.
Que palavra, hein, abençoado? O vínculo da perfeição é a graça de Deus. O vínculo da perfeição é o amor. Que amor é esse? A graça de Deus. Ah, que amor tremendo, abençoado. O amor, nunca mais esqueça, é o vínculo. O amor é a graça. O amor perfeito de Deus por nós. Por isso que lá em Gálatas 3, 28, Gálatas 3, verso 28, Gálatas 3, verso 28, vamos voltar para trás. Gálatas 3, versículo 28, Gálatas 3, versículo 28, Gálatas 3, verso 28. Diz o evangelho da graça de Deus, diz o vínculo do amor, diz a graça de Deus. Gálatas 3, verso 28. Desta forma, olha só o vínculo de um cristão que está no amor, que é a graça de Deus. Veja só o que o Espírito Santo diz aos seus filhos. Gálatas 3, versículo 28. Desta forma não há judeu nem grego. E mais um filho de Deus, judeu, morreu sem receber a graça. Mas está salvo pela graça, com rituais, mas abençoados. Deus não é doutrina. Deus não é doutrina. Deus não é religião. Deus não é ritual. Ritual, todo mês tem um ritual de comer a Páscoa judaica para se santificar. Vou voltar com esse assunto também. Vou voltar com este assunto. É que o Espírito Santo quis que eu trouxesse este assunto. Não é? O amor é o vínculo da perfeição. Então nós estamos perfeitos em Cristo. Estamos, Hebreus 10, 10, nós estamos santificados em Cristo e não comemos, né, o pão da terra para estar santificado. Já estamos santificados. Este é o vínculo do amor, a graça de Deus para nós, por nós, em nós. Amém? Gálatas 3, verso 28. Desta forma, não há judeu nem grego. Não há judeu nem gentil. Desta forma, com ritual ou sem ritual, a graça de Deus. Olha lá, abençoado. Dessa forma, não há judeu nem grego, não há servo nem livre. Não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Pois todos nós, judeus, gregos, servos, livres, todos nós somos um em Cristo Jesus. Amém? Então, Cristo, né, é o cabeça, o corpo somos nós que estamos em Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja, né? 1 Coríntios 12. Primeiro Coríntios 12. Muitos membros em um corpo. Então, abençoados, Gálatas 3, verso 28. Gálatas 3, versículo 28. Dessa forma, não há, ainda que morrem na ignorância, fazendo rituais, achando que são pecadores, né? A gente vê muito aí na internet falas de pregadores da lei, abençoado. Ah, porque a gente tem que pegar os pecadores lá fora, porque a igreja hoje da terra, só eles não são pecadores, porque eles se batizaram, porque eles tomam Santa Ceia. Eles não são pecadores.
Então tem que pegar os pecadores lá fora, sendo que os filhos de Deus estão perfeitos em Cristo. Filipenses 3:15, os filhos de Deus fora e dentro estão perfeitos em Cristo Jesus, diz a palavra do Senhor. Então, se logo estão perfeitos, não são pecadores. Se o pecado foi aniquilado, Hebreus 9:26, então não tem mais pecado. Então, não estamos servindo ao pecado. É o que está escrito. Esta é a graça de Deus. Ele aniquilou o pecado. Ele aniquilou o pecado. Olha lá, o vínculo do amor. O amor é o vínculo. O amor é o vínculo da perfeição. A graça é o vínculo da perfeição. Ele nos fez, povo seu, ovelha do seu passo. Salmo 103. Ele nos fez perfeito, Filipenses 3:15. Ele já nos fez abençoado. Então, quando nós olhamos o espírito de um filho de Deus, nós olhamos nós enxergamos com olhos iluminados, nós enxergamos o espírito perfeito, nós enxergamos o espírito reconciliado, nós enxergamos o espírito salvo e não como um pecador. Então, porque os que estão lá fora são pecadores, nós precisamos trazer para o reino de Deus. Alô, nós já fomos trazidos, né? Colossenses 1:13, nós fomos transportados para o reino do seu amor, já com a remissão de pecados. Então, Jesus, a graça de Deus, o amor é o vínculo, a graça é o vínculo perfeito. Então, ele remiu os pecados para que pudéssemos estar diante dele em perfeita vitória, sendo conduzido em triunfos. Por isso estamos perfeitos diante do Senhor. Não vamos ficar perfeitos, abençoados, mas se, né, toda vez estivermos fazendo sacrifícios, né, nós já estamos. Então nós não fazemos para ser, nós já estamos e é preciso haver uma confissão de fé. Hebreus 4:14. Vamos ver se o Espírito Santo está me lembrando de todas as coisas, né? Hebreus 4:14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmes a nossa confissão. Então não há pecadores lá fora para pegar. Amém, pessoal? Cristo já pegou. Alô? Cristo já os pegou, mesmo sem eles saber. Amém? Mas nós sabemos, então, quando nós vamos nas ruas fazer evangelismo, né? Convidamos para a igreja, claro, né? Mas já dissemos, já dizemos para eles, você não tem pecado nenhum, porque Cristo te transportou já para a sua maravilhosa luz. Andai em espírito e não satisfazeis as concupiscências da sua carne. Você já não está mais em trevas, agora você foi transportado, agora você é luz e sal da terra. Você é luz do mundo e sal da terra. Então, ide e proclamai o evangelho, que é o evangelho da paz, que é o evangelho de Cristo ressuscitado, amém? Que é o evangelho, né? Perfeito. Amém, abençoado. Gálatas 4, versículo. Última vez, abençoados. Desta forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo. Todos vós sois um em Cristo. Amém, abençoados? Está claro ou não está claro? Todos nós somos membros deste corpo, não é? E este corpo não é pão da terra, um pãozinho puma. Este corpo não é pão da terra. Este corpo são membros, são igrejas, sou eu e é você, independente de denominação, onde Cristo é o cabeça. Amém, abençoado? Hebreus 10. Hebreus 10. O amor é o vínculo da perfeição. A graça é o vínculo com o Filho de Deus abençoado. Que maravilha isso. A graça de Deus é uma maravilha.
Por isso estou aqui, abençoado. Não vão conseguir tampar a minha boca, abençoado, né? Hebreus 10. Hebreus 10. Vamos lá? Portanto, se a graça, o amor é o vínculo da perfeição, então, não é? Se a graça é o amor, o vínculo da perfeição, se não há judeu nem grego, todos somos um em Cristo, então, Hebreus 10, versículo 19. Hebreus 10, versículo 19. Portanto, irmãos, tendo ousadia, de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Você não entra nos santos dos santos hoje, abençoado, ou por água, ou por imersão, ou por aspersão, ou por pão, ou por suco. Você não entra nos santos dos santos dessa forma. Você entra nos santos dos santos pelo sangue de Jesus. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar nos santos dos santos pelo sangue, ou seja, na presença de Deus, falamos de Deus, da presença de Deus, falamos de Deus, da presença de Deus, falamos de Deus, da presença de Deus. Pelo novo, portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, não é este mais o pão da terra e o suco servido nas igrejas. Esse não é um caminho novo, abençoado. O caminho novo é o vínculo, é a graça e o apostolado. É o amor de Deus que foi dado por nós. E pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, ele nos consagrou pelo véu, isto é, pelo seu corpo. Então, pelo véu, pelo seu corpo, pelo seu sangue, não pelo pão que é servido nas igrejas. Ele nos consagrou. Olha esta palavra, pessoal. Ele nos consagrou pelo seu corpo. Que corpo é esse? Pode ter certeza. Não é este pão, poma da terra, que é servido na igreja. E pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pelo seu corpo, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos, verso 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração, você que está recebendo a graça e o apostolado através desse canal, e cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé. Tem que crer, tem que viver pela fé, não tomando suco de uva e pão, para achar que você está em comunhão com Cristo neste dia. Cheguemos-nos com um verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e corpo lavado com água limpa. Olha lá, o ritual dos judeus é lavar a carne antes de jogar a carne no buraco, na terra. Tem assunto sobre isso. E um dia, se Deus permitir, abençoado, e me capacitar, eu vou trazer esse assunto aí. Amém? Então, o judeu, o costume deles é pegar o corpo, lavar, não é? Eu penso que eles devem pensar que está cheio de pecado, né? Então, por isso, lava, né? Com água normal, com águas de torneira, de rio, enfim. Lava, joga o corpo lá na terra, não é? Então, só esquecem de falar que o espírito voltou a Deus. Vão lá para Gênesis, lá do pó, volte à terra.
e não conclui a mensagem. Por quê? Porque desconhece a mensagem da graça. Desconhece que o amor é o vínculo perfeito. Desconhecem a graça de Deus. Então a carne volta para o pó e o espírito volta a Deus. Essa parte não se fala. Eu estou vendo aí na televisão, eu estou vendo na internet. Ou seja, não conhece. E o espírito perfeito volta a Deus, porque de lá saiu. Passou no ventre de uma madre, não é? E foi criado carne. E esta carne, ela não volta para o céu. Amém? Quem volta é o Espírito. Amém, abençoado? Diz a palavra do Senhor. Cheguemos-nos com um verdadeiro coração, em plena certeza de fé. Olha lá, que o Espírito volta a Deus. Então, em plena certeza de fé, que não é o judaísmo, não é os rituais, né? Que faz você voltar para o céu, e sim a fé. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. Então se faz ritual, por quê? Porque eles têm a consciência de que eles estão cheios de pecado, que eles não são merecedores da graça. Olha lá. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, o nosso corpo foi lavado com água limpa. Água que é esta a palavra, água que é essa que foi o sangue de Jesus, nos lavou e nos purificou. Por isso, agora essa água usada de torneira, de piscina, de rio ou de batistério, abençoado, essa água aí não purifica e não tira os pecados de ninguém, amém? Porque quem tirou os nossos pecados foi o sangue de Jesus Cristo. Quem nos limpou, abençoado, foi Jesus Cristo. Por isso nosso espírito, Filipenses 3,15, está perfeito diante do Senhor. Por isso ele nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Cheguemos-nos com verdadeiro coração e recebemos essa palavra. Cheguemos-nos com verdadeiro coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e corpo lavado com água limpa que foi o sangue de Jesus. Guardemos, este é o vinho novo abençoado, colocado em odres novos. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Guardamos firmes a confissão da nossa esperança. Guardamos firmes esta confissão, né? Que o amor é o vínculo perfeito, que a graça de Deus nos lavou, nos purificou, nos regenerou. Por isso nós somos a igreja de Cristo santificada, lavada com o sangue de Jesus Cristo. Amém? Nós não vivemos de simbologia. A lei vive de simbologia. Nós, em graça, não vivemos de simbologia. A lei, tudo tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Pão puma não é uma imagem exata do corpo de Cristo. A lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca aperfeiçoar. Vocês que estão tomando pão não são aperfeiçoados. Porque vocês já foram aperfeiçoados, abençoados. Vocês não estão sendo, vocês já foram aperfeiçoados. Filipenses 3,15, o Espírito está perfeito. O Espírito não come pão puma. Este não é o corpo de Jesus Cristo. A lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios, uma vez por mês, se toma Santa Ceia. Eu adoro este assunto de Santa Ceia, abençoado. Nossa, eu adoro Coríntios 11, eu amo. Eu vou trazer mais vezes aí. A lei, tendo a sombra dos... É um dos meus assuntos assim favoritos, a Santa Ceia. A lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios continuamente, né? Eu era ignorante, abençoado.
Eu era ignorante, eu não sabia nada da palavra de Deus. Por isso que agora eu sei um pouco, então eu tento auxiliar os meus irmãos, ajudar, fiz-me com tudo para com todos, disse Paulo, para ver se ajudava a salvar alguns do sistema religioso, dos sacrifícios, né? Fiz-me com tudo para com todos, para ver se salvava alguns. Pela graça sois salvos, abençoados. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Efésios 2:8. Mas agora a sua mente ela tem que ser salva com a palavra da graça, né? Então o amor é o vínculo da perfeição. O amor de Deus não quer que vivamos de sacrifícios. Pelos mesmos sacrifícios, eu mesma era uma dentro da igreja, né? Chegava o primeiro dia do mês, hoje, né? Então eu vou, né? Hoje é o dia de Santa Ceia, nossa, não posso faltar, eu tenho que ir, botava minha roupa mais bonita, né? Porque tem esse negócio aí dentro das igrejas da lei, certo, abençoado? Eles põem a roupa deles mais bonita, arrumam o cabelo, então se maquia, aquele dia se veste melhor. Então eu fazia isso também, eu via todo mundo fazendo, eu fazia isso também. Eu via todo mundo fazendo, então eu também fazia. Eu botava uma roupa mais bonita, botava aquele dia um salto. Fazia tudo isso na ignorância, abençoada. Sabendo que Jesus Cristo já me recebeu como filha. Então eu não preciso mais estar me embonecando, me empitecando, me botando, me colocando, né? Colocando roupa bonita para aquele dia, não. Aquele dia no madeiro, João 19:30. Aquele dia no madeiro, Jesus Cristo me recebeu como filho e recebeu você também como filho. Aquele dia no madeiro, em João 19:30, tudo está consumado. Ele recebeu nós como filhos, não como escravos da lei judaica. A lei tem da sombra dos bens futuros, não pode. A lei tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios, continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se achegam ao culto. Então, quem está num culto desse, né, não está sendo aperfeiçoado. Se eu sou inteligente, eu sou uma pessoa inteligente, eu recebo a graça, eu recebo apostolado e nunca mais vou num culto desse, abençoado. Eu conheço pessoas que receberam a graça e falaram, aqui eu tô cheio de condenação, isso aqui. Levítico, continuamente fazendo sacrifícios. Então, a pessoa que está continuamente fazendo sacrifícios, ela não é aperfeiçoada. Sacrifício de tolo, né? Oséias 6:6. Deus quer misericórdia e não sacrifícios. Amém, abençoado? Deus quer que anunciamos a misericórdia dele. Então, porque Deus teve misericórdia de nós. Deus se compadeceu de nós. Então, Deus teve a misericórdia dele e ele já deu a misericórdia para nós. O amor é o vínculo da perfeição. A graça de Deus, né? Então, Deus não quer sacrifício, Oséias 6:6. Deus quer misericórdia. Deus quer que anunciamos a misericórdia que ele teve de nós. Levítico. Continuamente abençoado, vocês têm que estar aqui. Continuamente vocês têm que estar no altar de Deus. Alô? Espírito e Espírito. Espírito Santo de Deus e nós no altar de Deus. Sempre ligado com Jesus Cristo. Sempre ligado no cabeça da igreja. Sempre no altar de Deus. Sempre no reino de Deus. Nós somos a casa de Deus. Nós somos a morada de Deus. Deus e Filho. Deus, Pai e Filho nós. Amém, pessoal? Levítico. Levítico 6. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então, quem está continuamente no mover de Deus, alô, quem está continuamente no mover de Deus, o fogo, Deus, o Espírito Santo, estará continuamente no altar, que é o Filho de Deus.
Então, nós somos o altar de Deus. Então, o fogo nunca se apagará. Ah, papai. O fogo sempre estará aceso, abençoado. Nunca se apagará. Levítico 6. O fogo arderá continuamente. O fogo arderá continuamente. Nós nos ardemos quando recebemos a graça de Deus. Arde no nosso espírito, no nosso coração, a graça de Deus. Por isso nós tocamos essa trombeta. Amém, abençoado? Que é a graça de Deus, que é o amor, o vínculo do amor é a graça de Deus. O fogo, Levítico 6, 13. O fogo arderá continuamente. Você sabe o que é isso? O fogo arderá continuamente. Todos os dias você com fogo dentro de você ardendo. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Não se apagará. Amém? Então, graça e paz a todos vocês. Até o próximo apostolado. Tem mover, hein, abençoado? Guardado no forno. Não perca o próximo apostolado. Amém? É um novelo, abençoado. Olha, é um novelo onde vai puxando, puxando, puxando. O Espírito Santo vai dando e puxando e puxando. Nós vamos lendo e regozijando na graça de Deus. É preciso estar debaixo do apostolado. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Abençoado até o próximo apostolado.